A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma 1. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã, desde 2007. Irmãos, hoje nós vamos abordar neste vídeo, eu quero interagir juntamente com a nossa querida Irmandade e apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Irmãos, uma pergunta antes de nós começar esse vídeo polêmico. Existe disco voador? Qual é a opinião de vocês? Alguém já deve ter tido alguma experiência ou de ter visto algo em comum? E não quero falar para ninguém, né? Não quero falar porque as pessoas vão tirar sarro. Mas na década de 80, se você chegasse e falasse esse tipo de coisa, iriam dar risadas da sua cara. Hoje a mídia das televisões, da internet, já anuncia isso daí com menor preocupação que alguém venha aí tirar sarro. Porque nós já estamos no final dos tempos. Muitas coisas estão aparecendo. Mas o que nós vamos hoje, irmãos, falar aqui é referente àquela passagem de Elias quando foi levado numa carruagem de fogo. Muitos acham que a carruagem de fogo desceu no solo, mas na realidade a carruagem passou sobre as nuvens e Elias foi levado em um redemoinho até a carruagem de fogo. Elias nunca mais se achou o seu corpo aqui na terra, o qual o seu corpo pode ter sido desintegrado, né? No primeiro céu ou no segundo, que são o espaço ou o universo, porque sabemos que no terceiro é onde fica Deus e seus anjos, conforme dito. Irmãos, muitos falam que Elias foi levado em um disco voador, isto mesmo. A Bíblia já está sendo aí praticamente algumas pessoas querendo analisar a Bíblia e especificar as passagens mediante os seus estudos, né? Mediante a ciência, né? Que a pessoa estuda. Mas e você, irmã? E você, irmão? O que vocês acham sobre esta parte? Elias foi levado num disco voador? Ou Deus permitiu que Elias foi levado e ali seu corpo, sua matéria, desintegrado nos céus? E seu espírito retornou a Deus. Porém sua capa caiu sobre Eliseu, o profeta Eliseu, que realmente naquela época era profeta e as sombras curava e expulsava demônio. Hoje em dia muitos se falam profeta, mas não são iguais àqueles de antigamente, né, irmãos? Irmãos, muitos se baseiam, os que gostam de discos voadores, os que gostam de ficar desfolhando livros, né, sobre este respeito. Deixa eu já explicar logo que eu não acredito, mas também não desacredito. Há muitos rumores, há muitas pessoas que viram algo, tipo um disco voador. Mas levando para o lado das escrituras sagradas, irmãos, veja bem, a sexta visão, onde Zacarias teve essa visão, né? Veja bem, ele via um livro em forma de um rolo que estava voando. E o anjo me perguntou: o que é que está vendo? E eu respondi, segundo Zacarias disse: estou vendo um rolo voando. Ele tem 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. Muito, muito grande, né? O anjo explicou: neste rolo está escrita a maldição que vai se espalhar pelo país inteiro. De um lado
do rolo está escrito que serão expulsos do país todos os que roubam. Do outro lado está escrito que serão expulsos todos os que fazem juramentos falsos pelo nome de Deus. O Senhor Todo-Poderoso promete que ele mandará essa maldição e ela entrará na casa dos ladrões, dos que juram falso pelo nome dele. Ela ficará naquelas casas até que estejam completamente destruídas e não sobrarão nem vigas nem pedras. Irmãos, veja bem. Esses dias eu fiz um vídeo, né? Foi muito criticado sobre a parte de Davi ter adulterado, ter pecado. Que muitos, né? Que já aconteceram isto com as pessoas, muitos falam, poxa, se Davi, que foi ungido como rei, não aguentou, adulterou, pecou, imagine eu, que nunca fui o rei. E muitos que erram, irmãos, ao invés de ir aos pés de Cristo, pedir clemência, misericórdia, perdão, eles se baseiam e se justificam por isso. E se apega nisso, se aconteceu algo com Davi, imagine comigo. Só que Davi errou. Davi foi ordenado a rei. Davi pecou, adulterou. E eu falei que Davi teve o perdão de Deus. Opa, beleza. Salvação garantida, né? Só que ficou na casa de Davi a maldição. Ficou a maldição. E a maldição qual que foi? Seus próprios filhos que pegaram a própria irmã, seus próprios filhos que pegou a sua mulher. Davi se arrependeu e foi perdoado, mas pagou um preço, porque os filhos não quiseram se arrepender. Talvez os filhos devem ter pego aquilo do pai, devem ter visto o pai fazendo aqueles atos. E deve ter falado, se meu pai fez, peguei como exemplo. Só que a maldição veio e Davi chorou amargamente, até o seu filho ser morto. Seu filho queria matar Davi para tomar o seu trono. Mas Davi então se recuou, se trancou no seu palácio e chorou amargamente, porque não queria derramamento de sangue, ainda mais do seu filho que ele tanto amava. E eu falava sobre essa parte, né? E muitos criticaram, porque muitos se doeram, porque deve ter ouvido alguma parte, algum acidente espiritual. Muitos não entenderam direito. E esta parte aqui da visão do rolo voador que Zacarias teve, irmão, eu quero acreditar que o que está escrito aqui é uma maldição que virá sobre a terra, aqui está sobre o país. Deve ter sido traduzido numa Bíblia aí, mais que eles traduzem, né, para facilitar mais. Mas no país inteiro, que é país inteiro, é mundo inteiro. E diz que do lado de um rolo, né, serão expulsos todos aqueles que roubam, né? E do outro, os que o que roubam, o que fazem, de um lado dos que roubam, e do outro, irmãos, entrar na casa dos ladrões que juram falso pelo nome de Jesus, fala em nome do Senhor Jesus, mas não fala o que Deus mandou, porque Deus não mandou. Então, irmãos, no plano disso todo, a parte de Elias, que alguns saem da igreja, outros estão na igreja, mas começam a ler certos tipos de livros. E quando misturam os livros com a Bíblia, eles começam a ter uma autoajuda falsificada. Uma autoajuda. O que é um livro de autoajuda? É alguém que às vezes discorda da própria Bíblia e faz um livro para tentar te explicar a visão dele, para tentar te explicar o que ele acha. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso que tem muitos irmãos que são cooperadores, outros diáconos, outros atenceiros que saem da congregação. A primeira coisa que eles fazem é fazer uma coleção de livros. E livros sobre esta parte, irmãos. E eles começam a confrontar os livros que eles lêem com a própria Bíblia.
com a própria Bíblia. Aí o confronto entra ali na Bíblia. Imagine, nós que fomos criados dentro dessa graça, outros que foram criados dentro da Assembleia, outro em outra igreja, lê na Bíblia que Elias subiu numa carruagem de fogo, porque sua matéria, este mundo, não podia aceitar sua matéria. Né, irmãos? Mesma coisa foi Moisés. Olha só Moisés. Moisés era íntimo de Deus. Moisés conversava com Deus. Moisés viu Deus pelas costas. Deus amava Moisés. Aí o que aconteceu? Moisés também foi levado. Será se foi esse mesmo disco voador que levou Elias? Estranho, né, irmão? Jesus Cristo foi levado pelo disco voador. Já fizeram vídeo um certo tempo falando isso, irmão. Isso tudo para confundir a cabeça da nossa querida Irmandade. Mas vamos nos apegar à Bíblia, irmãos. Vamos nos apegar à Bíblia. O que está escrito aqui. Saindo fora da Bíblia é anátema, irmãos. Não podemos acrescentar nem tirar. Mas o que nós aprendemos aqui, vamos ficar na Bíblia, irmãos. E olha, os mistérios de Deus são maravilhosos. Já chegou o disco voador! Irmãos, Moisés era íntimo de Deus. Deus falava com Moisés, Moisés viu Deus pelas costas, Moisés não ficou neste mundo, nesta terra. Moisés foi arrebatado com matéria, o espírito voltou a Deus e a sua matéria se desintegrou nos ares. Então, irmãos, não há nenhum disco voador que deve ter pego Moisés mediante os estudos em livros, em pessoas estudando a ciência. Elias tampouco foi no disco voador. E próprio Jesus Cristo, que também ressuscitou, ressuscitou no modo de seu corpo, porque Jesus já estava à destra do Pai. Jesus desceu aqui na terra e ressuscitou na matéria, mas a matéria se desintegrou também. Há um mistério, e este mistério, o qual nós estamos falando, porque se nós for tentar desvendar, perguntar, nós vamos longe. Que os mistérios de Deus ninguém consegue, ninguém consegue desvendar. Mas ele é dado a nós. Irmãos, por isso que eu gosto, eu prefiro que um irmão, uma irmã ou alguém conte: irmão, eu tive uma revelação, Deus me mostrou desta forma, Deus me mostrou daquela, tive uma visão, Deus me mostrou assim, assim, assim. Se a pessoa teve um sonho em que ele passou aquilo quando ele na infância, quando casou com alguém que morreu na infância e hoje não está mais vivo, podemos falar que é o subconsciente da pessoa, em que na hora que a pessoa estava descansando no sono, ali dormindo, passou, sempre passa aquele filme na nossa cabeça, porque é a hora que nós estamos descansando e o cérebro ali começa a computar. Mas, irmãos, veja bem, quando nós temos alguma parte em que vai acontecer, uma parte que você vê que nunca aconteceu, e que você sabe que é um aviso, vai acontecer, ou uma coisa fenomenal, fenômeno, fui até o céu, até a porta do céu, irmãos, eu tive uma revelação que eu estava no céu, lá era muito lindo, um lugar muito alegre, feliz, eu não queria retornar para a terra. Esse dia mesmo teve uns pastores discutindo que no juízo final vai ter tristeza no céu. Santo Deus! Só o fato de nós subir com Cristo já é uma felicidade enorme. Aqueles que já foi levado ali no céu, em espírito, em revelação, não queria voltar para a terra, mesmo tendo seus parentes, seus filhos, o sentimento de filho, de mãe, no céu desaparecerá. Então logo a tristeza já não vai ter.
A tristeza é nós aqui embaixo. E o estudo, irmãos, está acabando com o homem em respeito à espiritualidade. Não estou falando estudo aqui na terra. E as pessoas estudam a Bíblia para saber um pouco mais. Isso daí é gratificante. Mas estudar a Bíblia para tentar questionar Deus, para tentar saber através da física quântica, física natural, querer aí saber questionar Deus na física, a pessoa vai dar confronto. Por quê? Os estudos, como diz Paulo, mediante aos mistérios de Deus, é esterco para ser enterrado. Então, irmãos, podemos analisar que discos voadores podem existir. Muitas pessoas vão dar seus depoimentos, mas basear um livro com a Bíblia e dizer que Elias possa ter sido abduzido no disco voador, se Elias possa ter sido abduzido, então Moisés e Jesus então pegou carona no disco voador. E isso daí deixa muitos confusos, irmãos. E isso é um outro evangelho anátema, um outro evangelho seguindo aí dos estudos. Agora vocês sabem por que a leitura mata e o Espírito vivifica. É sobre estas partes que nós falamos. Não é proibido ler a Bíblia e estudar, mas que saibamos que a parte espiritual não está na leitura. Não está. Deus mostra seus mistérios em revelação, em pensamento, em visão. Mas nunca vai mostrar os seus mistérios pela ciência. Que a ciência é do homem e findará naquele grande dia. Deixa aqui sua opinião, o que vocês acham. Existe disco voador para você? Irmãos, eu estou pedindo uma opinião, não estou criticando ninguém que fez esse material. Como as pessoas gostam de falar sobre disco voador, sobre abdução, antigamente, tirando algo da Bíblia que não existe. Então estamos pedindo aí o que a Irmandade acha sobre esse vídeo. Deixa aqui seus comentários. Disco voador na CCB. É certo isso? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Já chegou o disco voador!